que está em terceira leitura. Do segunda leitura, dos conselheiros substitutos. São 3. O Rodrigo. E de criação dos normativos, tendo em vista a identificação de que a ementa que foi elaborada para os normativos poderia gerar alguma dúvida quanto ao conteúdo dos mesmos. Portanto, eu estou apresentando como proposta de emenda de redação essas três emendas que eu gostaria que fossem apresentadas à coordenação do plenário para que fossem lidas em substituição ao projeto originário. Como o objeto não muda, é só substituir o conteúdo, que é onde os conselheiros podem pedir alteração, acrescentar, tirar. Eu acho que continua agora a segunda leitura com a nova emenda. Nova redação. O conselheiro só alterou as três emendas, das três minutas. Então, peço para a senhora redatora fazer a leitura da nova ementa. A nova redação da ementa, posto pelo conselheiro Rodrigo. Resolução normativa 2018 dispõe sobre o fracionamento das câmaras deliberativas de que trata o artigo 60 da Lei 5.604/94, ampliando a composição e as competências dos órgãos fracionários do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Resolução 2018 dispõe sobre a criação de atribuições dos auditores no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e dá outras providências. Resolução normativa 2018 altera o artigo 25, parágrafo 2º, o artigo 27, o artigo 31, inciso 1, 2 e 4, o artigo 33, incisos 7, 8 e 9, o artigo 38, inciso 1, 2, 3, 4, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, o artigo 39, inciso 12, o artigo 49 e o artigo 53 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa número 003/2001 e dá outras providências. Então, lidas em segunda leitura. Obrigada. Então, está na hora do expediente, está facultada a palavra aos senhores conselheiros, membro do Ministério Público. Senhora Presidente. Conselheiro Rodrigo, com a palavra. Eu ia solicitar apenas a inversão da pauta, regimentalmente, tendo em vista que o meu voto está passando por alguns ajustes e também a necessidade da presença do procurador que possa substituir o doutor Enio, porque nos autos o doutor Enio se averbou suspeito para atuar e a gente precisaria da atuação de um outro membro do MPC. Solicitação, então, atendida, que seja feita a inversão de pauta do conselheiro Rodrigo. Então, passamos à ordem do dia, pela ordem para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, tem alguns processos relativos a cancelamento de multa. O primeiro é o processo 1962/2008, que versa os autos como não foi dado à época. Nós tínhamos um procedimento inverso de hoje, que era aplicar a multa e depois intimar o nosso gestor, e ele não teve oportunidade de defesa. Então, no processo 962/2008, o parecer do Ministério Público 897, exatamente nesse sentido, exatamente pelo não ter o gestor Gessé Mota Carvalho, presidente à época da Casal, não foi lhe concedido o direito, assegurado o direito do contraditório e da ampla defesa. Os outros casos que eu vou ter é o processo 7573,
que é da Prefeitura Municipal de Cajueiro, o senhor Antônio Palmiri Melo Neto, que é com relação a prestações de contas. O Ministério Público, através do parecer 203 de 2018, opinou pela prescrição da pretensão punitiva intercorrente pelo arquivamento do referido processo. O processo TC 265 de 2012 é do ex-gestor da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, senhor Ivan França Vilela, no encaminhamento do balancete referente ao mês de julho de 2011. O Ministério Público, através do parecer 2015 de 2018, opinou pela prescrição intercorrente. O processo TC 1167 de 2013 é da Secretaria de Estado do Meio Ambiente também, do senhor Ivan Vilela, que o Ministério Público, através do parecer 214 de 2018, opinou pela prescrição intercorrente. O processo TC 4300 é oriundo do município de Messias, gestão do senhor Jarbas Maio Omena. O Ministério Público, através do parecer 4264 de 2017, opinou pela prescrição intercorrente. O processo TC 7328 de 2010 é da Secretaria de Estado de Defesa Social, senhor José Paulo Rubi Rodrigues. O Ministério Público, através do parecer 248, também opinou pela prescrição da intercorrente. O processo TC 19970 de 2011 do município de Messias, senhora Vânia Brandão Maia de Omena, o Ministério Público, através do parecer 897 de 2018, opinou pela prescrição intercorrente. O processo TC 17839 de 2011 também do município de Messias, senhora Vânia Brandão Maia de Almena, e o Ministério Público, através do parecer 657 de 2018, opinou pela prescrição intercorrente. O processo TC 18213 de 2011 é do município de Rio Lago, senhor Antônio Lins de Souza Filho, que o Ministério Público, através do parecer 686 de 2018, opinou pela prescrição intercorrente. E o processo TC 18019 de 2011, da Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel, gestão do senhor Reginaldo José de Andrade, o Ministério Público, através do parecer 2376 de 2017, opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo fato do processo ter ficado paralisado mais de 3 anos, sem prática nenhuma, por auto desta Corte. Todos esses processos aqui relatados e seus gestores, nós estamos votando pelo arquivamento dos presentes processos de aplicação de multa, reconhecendo a prescrição por analogia da Lei 9.873 e o precedente do Supremo Tribunal Federal. Dá ciência aos gestores e remeter ao FUCONTAS para devidos cumprimentos. E a publicação presente no Diário Oficial Eletrônico para que tenha sua eficácia jurídica. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros, apenas teve um processo que teve uma natureza diferente, é o processo 1962 de 2008, no qual houve aplicação de sanção sem a notificação do responsável para que o mesmo apresentasse defesa e, em razão disso, o Ministério Público de Contas opinou pelo reconhecimento da nulidade do acórdão exarado anteriormente, ante ausência de contraditório prévio e, consequentemente, pelo arquivamento dos autos, com afastação da aplicação de sanção pecuniária ao gestor. Nos demais processos, houve o reconhecimento da ocorrência no Instituto da prescrição da pretensão punitiva por parte desse tribunal, razão pela qual também nos manifestamos pelo arquivamento dos processos relatados. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Otávio. Senhora Presidente, apenas uma questão, um detalhe com relação àquele primeiro processo mais destacado, que eu acho que o tribunal tem espaço para evoluir seu entendimento. Eu, quando entrei no Ministério Público de Contas,
De fato, eu me convenci de que a aplicação de multa, principalmente esse tipo de multa coerção, ela prescindia, seria imprescindível o contraditório prévio e a ampla defesa. Todavia, evoluindo o entendimento que anteriormente eu tinha, inclusive com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e pela peculiaridade da multa que vem sendo aplicada, né, por se tratar de uma multa prevista em abstrato, visando compelir o gestor a não descumprir o normativo do tribunal, eu tenho evoluído esse entendimento no sentido de que seria possível, sim, essa aplicação de multa, independentemente da existência do contraditório prévio. Eu já discuti com os colegas esse tema internamente, cada vez venho amadurecendo essa ideia, e em que pese não querer, nesse momento, gerar polêmica, eu acredito que a gente possa amadurecer o entendimento com a finalidade de buscar uma efetividade ainda maior para as decisões do tribunal. São essas considerações que eu gostaria de deixar e posso já antecipar meu voto convencido em sentido contrário de que sim, a gente poderia aplicar, com base no normativo antigo, a multa sem a existência do contraditório prévio. Haja vista que a nossa situação se assemelha muito ao que ocorre com a Receita Federal. A Receita Federal, o particular que deixa de encaminhar o seu imposto de renda, ele é automaticamente sancionado com uma multa, e a nossa situação seria análoga à que é prevista junto à Receita Federal, Excelência. Presidente. A palavra para o senhor Otávio. Não, que ela está... Deixa eu... Então, só para terminarmos, concluímos essa votação. Eu fico até muito satisfeito, porque eu fui vencido várias e várias vezes com a mesma tese que Vossa Excelência está colocando. A minha tese era exatamente o exemplo do imposto de renda. Se eu sei que eu tenho que entregar até 30 de abril, eu não entreguei, o problema é meu. Eu tenho que ser aplicado a mão. Mas foi vencido e agora, obviamente, Vossa Excelência está levantando esse outro paradigma para ver se a gente começa a discutir. Esse convencimento que Vossa Excelência tem, eu tenho. Simplesmente, aqui é um colegiado e eu fui vencido pela maioria, não tinha como você estar rebatendo uma coisa que a maioria tem um entendimento. O próprio Ministério Público entendia, se está mudando também, está evoluindo, ótimo. Mas, neste momento, até para que a gente possa haver a discussão, eu vou manter o que a gente vinha fazendo há um tempo. Até porque também tem esse entendimento, assim, nós tínhamos esse entendimento, mas era sempre rebatido pelo Ministério Público de forma contrária. Como hoje nós estamos evoluindo, isso já é um ponto positivo. Então, continue em discussão. Senhor presidente. Senhor Fernando. Naturalmente, nós estamos aqui sempre em evolução, sempre há às vezes uma modificação de entendimento, nós podemos até modificar o nosso entendimento. Não falo nem de evolução, porque eu acho que a evolução já era no sentido contrário. O tribunal tinha esse entendimento antes do sancionamento, antes da manifestação do gestor. A tese do contraditório para a defesa, me parece, foi ela que predominou nesta linha de não sancionar antes de ouvir o gestor. Mas poderemos, mas eu não queria nem nesse momento, senhora presidente, fazer referência a esse caso específico, que eu acho uma coisa... Eu tenho me preocupado, senhora presidente, e gostaria muito, senhora presidente, exercício, a nossa presidente acaba de chegar, muito oportuno essa chegada, porque eu tenho me preocupado, inclusive, com os sancionamentos que nós já estamos fazendo a partir de agora. Nós temos sancionado muitos gestores e os processos de cobrança estão sem solução de continuidade, porque nós temos ainda algum tipo de dificuldade, me parece, técnico-financeira, de fazer essas cobranças. E nós já estamos com mais de quase 2 anos, senhora presidente, me parece, sem resolver essa situação. E nós já estaremos daqui a pouco tendo a intercorrência de prescrição causada por nós mesmos.
Por falta da elaboração do boleto. Exatamente. Então, eu acho que sei das dificuldades, às vezes técnicas, mas é preciso que a gente dê uma cobradazinha nos nossos departamentos técnicos para superar o mais rápido possível essas limitações, para que nós possamos, então, evoluir essas cobranças e não tenhamos logo mais prescrição de cobranças efetuadas recentemente, por força dessa impossibilidade. Faço esse registro, senhora presidente, oportuno. Eu não iria fazê-lo, mas Vossa Excelência entrou, eu resolvi fazer essa intervenção, porque me parece que a gente precisa realmente superar esse obstáculo de fazer a cobrança das penalizações, que nós estamos já, me parece que com quase 2 anos sem fazer essas cobranças. Mas apenas para registrar essa minha preocupação, senhora presidente. Também, conselheiro, tivemos que enfrentar, e eu acredito que foi passado a todos os colegas, algumas dificuldades que, infelizmente, não nos permitiram resolver com a urgência que o caso, na realidade, requeria. No entanto, graças a Deus, estamos avançando muito nesses últimos dias e acredito que muito em breve, não demorará mais tanto, muito em breve a questão estará sendo solucionada, conselheiro. Parabéns e obrigado por dar esse retorno. Já se estão de pronto. Senhora presidente, continuando na discussão das questões da aplicação de multa sem o prévio contraditório, eu acho que é importante as palavras do conselheiro Rodrigo Siqueira. Nós podemos evoluir para esse estágio, mas eu reputo assim, importante nas nossas decisões nós alertarmos aos responsáveis nos autos sobre a possibilidade dessa aplicação em havendo o descumprimento do normativo que se questiona, ou então o não atendimento à diligência, quando for o caso, né? A previsibilidade de aplicação daquela multa. Então, ele previamente já está alertado sobre essa possível penalização, e aí eu acho que não haveria necessidade aí desse contraditório prévio. Então, talvez essa ou outras precauções, né, que possamos adotar nessas determinações, e aí evitaria esse contraditório prévio aí, e assim nós avançaríamos, como propõe o conselheiro Rodrigo Siqueira. Conselheiro Rodrigo, quem... Não, só fui eu que relatei. Então, conselheira Maria Cleide, estamos colhendo os votos nesse momento. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Senhora presidente, eu acompanho o relator, com toda a divergência que o conselheiro Rodrigo levanta, mas eu acho que nós temos ainda uma linha que estamos adotando, eu acompanho o relator. Agora, eu gostaria de fazer uma referência, tem um processo referente ao município de Cajueiro, no atual gestor, e eu não, com relação a esse a esse sancionamento, processo 7573, não é isso? Isso, com relação a esse processo, questão de foro íntimo, eu não me manifesto sobre ele. Os demais eu acompanho o relator. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu acho que o mais correto realmente é acompanhar o relator, né? Tendo em vista que, muito embora eu entenda que o contraditório prévio ele seja desnecessário, né, para se cumprir um comando constitucional, mas nós temos um normativo interno que determina que seja feito dessa forma. Então, portanto, eu estou acompanhando o relator, né, por violação ao nosso regimento. Eu tenho colocado isso como discussão apenas para reflexão, né, do nosso plenário,
para que a gente possa refletir a respeito da possibilidade de se alterar o nosso normativo, tendo em vista a desnecessidade, no meu ponto de vista, né, que já tive esse entendimento anterior de que era necessário contraditório prévio, mas evoluindo, eu hoje percebo que se faz completamente desnecessário. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Olha, conselheiro Rodrigo, acho que foi importante, antes de eu começar a relatar outros processos, eu compartilho, como eu já falei, que eu compartilho disso. Eu acho que a gente tem que evoluir só para a parte jurídica, porque onde eu sempre fui vencido é que tendo uma performance de recurso e talvez indo para um judiciário, nós não teríamos chance de ter êxito, porque previamente a discussão era jurídica, que não tinha sido dado ao direito ao gestor a defesa no momento certo. Eu acho que, derimindo a dúvida com relação a essa parte jurídica, eu acompanho tranquilamente essa ideia, porque eu compartilhava dela e fui vencido exatamente pelo problema jurídico, que eu digo, aí é um problema que aí a gente não dá para ultrapassar. Mas vamos de frente. Agora passarei, conselheira, o processo 3419, que foi aplicada uma multa ao gestor da Algás, o senhor Gilberto Espírito Santo, referente ao balancete de maio de 2011, em cumprimento. Esses autos foi apresentada a defesa, evoluiu ao Ministério Público, o processo TC 5403, os autos foram ao Ministério Público, opinou pelo acolhimento da defesa e não aplicação da multa, pois, conforme comprovado os autos, o gestor enviou tempestivamente. Então, indo direto ao assunto, que já foi comprovado que ele, na verdade, o gestor tinha cumprido, uma falha só de tempo para chegar na mão do relator. Então, o parecer do Ministério Público, que é o 750/2018, opinou pelo acolhimento da defesa apresentada e consequente não aplicação da multa. Então, voto pelo acolhimento da defesa e a não aplicação da multa ao gestor da época, o presidente da Algás, o senhor Gilberto do Espírito Santo, pelo motivo já exposto. Encaminhar ao FUNCONTES para cumprimento da deliberação. Com a palavra o Ministério Público. Na forma do parecer 750/2018 da primeira Procuradoria de Contas, o Ministério Público entendeu subsistente a defesa apresentada, razão pela qual nos manifestamos pela não aplicação da multa. Em discussão. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidenta. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Aprovado. O processo TC 859/2018, os autos é uma representação formulada pelo diretor-presidente da Eletrobras, Distribuição Alagoas, o senhor Adjar Vieira Barbosa, em face do município de Satuba, referente à situação de inadimplência do ente municipal junto à respectiva empresa, débito vencido no período entre setembro de 2007 a novembro de 2017. Os autos evoluíram ao Ministério Público, que, através do parecer 675/2018, da lavra da procuradora Estela Barros Lima Mero, opinou no sentido do recebimento da presente representação e a realização de diligência. Então, estou trazendo o processo no sentido de acolher a representação e dar 15 dias de prazo ao gestor para que ele possa atender a solicitação do Ministério Público, para que a gente possa ter uma decisão final, que a presente deliberação deverá ser publicada em Diário Oficial para a eficácia jurídica, bem como a notificação do gestor através de AR. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, trata-se de uma daquelas representações para verificar suposto dano ao erário em razão do pagamento de encargos decorrentes do não pagamento de faturas de débitos de energia elétrica com a Eletrobras. E o Ministério Público, nesse momento inicial, por intermédio do parecer 675/2018, entendeu estarem presentes os requisitos para o prosseguimento da presente representação,
pedindo que seja feita a devida instrução ao processo e que, ao final, retorne os autos ao MP para a manifestação final de mérito. Em discussão o processo. Em votação. Conselheiro Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, eu voto pela admissibilidade da representação. Conselheiro Sérgio, substituto. Com o relator, senhora presidente. Aprovado. O processo TC 9520/2014. Os autos é o processo administrativo 12070, oriundo da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, referente à adesão da ata de registro de preço 008/2014, referente ao pregão eletrônico SRP 04, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, ocasionando o firmamento do contrato DPE Alagoas 011/2014. O objeto da contratação foi a aquisição de 50 scanners, alimentador automático de documento destinado à Defensoria Pública de Alagoas, mediante o fornecimento pela empresa Anders Tecnologia do Brasil. O valor do contrato é R$ 60.050. Os autos tramitaram normal na seção de contratos e convênio e Ministério Público, que emitiu o parecer 6503 da lavra do procurador Gustavo Henrique, pela regularidade. Então, estou votando pela anotação e registro do presente contrato na forma e para fins de direito. B, da comunicação à Defensoria Pública para devida ciência. E D, a juntada da cópia do parecer do Ministério Público desta decisão ao colegiado da prestação de conta da Defensoria Pública do exercício de 2014. É como voto. Com a palavra o Ministério Público. Na forma do parecer 6503/2016 da 4ª Procuradoria de Contas, o Ministério Público analisa a contratação, ora analisada, entendeu que a mesma obedeceu aos ditames legais, razão pela qual nos manifestamos pela regularidade da contratação. Em discussão. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho o relator também, senhora presidente. Aprovado. Agora Conselheiro, vai. eu pediria a vênia a Vossa Excelência para que suspendesse por alguns minutos a sua relatoria, para que nós possamos cumprimentar os alunos da Escola Estadual Onélia Campelo, que traz, que acompanha também os alunos, o professor Rafael de Almeida Silva e o coordenador James Cunha Ramos. Dizer a eles que tem sido uma grande satisfação aqui para o nosso tribunal receber os alunos da rede pública estadual aqui de Alagoas, aqui de Maceió, e até já recebemos da cidade de Paripuíra também. E estamos, assim, muito felizes com essa visita, muito honrados e em poder, de alguma forma, colaborar com o engrandecimento e com as informações para o crescimento dos alunos da escola, hoje a Escola Estadual Onélia Campelo. Sejam todos muito bem-vindos, é para nós uma honra. E dizer também, registrar, que o Tribunal de Contas estará sempre de portas abertas para recebê-los a qualquer momento, não apenas neste, mas o momento que qualquer dos senhores, qualquer dessas crianças e com seus pais, que quiserem em um outro momento vir nos visitar, uma visita um pouco mais demorada, talvez, com cada um, ou escolha de algum conselheiro, algum dos nossos representantes, né, e quiser vir aqui conversar mais um pouco, dizer que serão sempre muito bem-vindos e que é para nós uma grande alegria poder recebê-los neste dia. E espero que tenha sido um momento agradável e que tenha colaborado para o engrandecimento dos seus estudos, dos seus conhecimentos. Sejam bem-vindos e muito obrigada. Conselheiro Otávio. Passarei a relatar agora, presidente, processos de aplicação de multa. O
O processo TC 12318 é do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, Fundecom, gestora senhora Roseane Cavalcante de Freitas, Freitas Estrela, pelo não encaminhamento do balancete do mês de abril de 2016. A defesa foi apresentada e tombada por esta Corte no processo TC 2085 e o Ministério Público, através do parecer 353 de 2018, da lavra do Dr. Procurador Rafael Rodrigues Alcântara, foi pelo não acolhimento da defesa apresentada e pela aplicação da sanção pecuniária, tendo em vista o argumento apresentado pela senhora Roseane Cavalcante não são plausíveis, uma vez que o problema não foi contornado assim que identificado. Processo TC 6794/2011, da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Palmeira dos Índios, gestão do senhor Aurélio Mozart Rodrigues Brasileiro, o não encaminhamento do balanço geral do exercício 2010. Ele não foi dado o prazo, ele recebeu o AR e até o momento não apresentou nenhuma defesa. Processo TC 12864/2011, da Câmara Municipal de Maceió, gestão do seu Galba Novaes de Castro Júnior, não encaminhou o contrato com a empresa Vieira e Farias Limitada e o contrato com a empresa Andréa Carla Castro Raposo Gama. Também ele foi encaminhado ao Ministério Público, que opinou pelo não acolhimento da defesa por ter sido apresentado de forma intempestiva. Processo TC 15468/2014, da Defensoria Pública do Estado, na gestão do senhor Daniel Coelho Alcoforado Costa, o não encaminhamento do balancete referente ao mês de janeiro de 2014. Os autos foram ao Ministério Público, que opinou, primeiro, pelo não acolhimento da defesa prévia, por entender que a resposta apresentada não tem no acordo não tem o condão de afastar a multa decorrente da omissão, observando que não envio dentro do prazo estabelecido configura-se o fato gerador da sanção, não afastando na ocasião o contraditório. Segundo, pela aplicação da sanção pecuniária de acordo com o critério estabelecido no artigo 50 do parecer da Procuradoria 891 da terceira PC. E o processo TC 15928/2014 do Fundo Municipal de Saúde de Olivença, gestão da senhora Maria Graças Menezes Pereira, não encaminhamento da quinta remessa do SICAP, que corresponde às obrigações referentes ao mês de setembro e outubro. O Ministério Público, através do parecer 499, opinou pela insubstituição da defesa, em razão de ter sido constatado pela Diretoria de Tecnologia e Informática que a ex-gestora constava como responsável para assinar a quinta remessa. E a defesa foi apresentada como se ela não estivesse, naquele momento, responsável. Então, para cada um desses gestores, nós estamos votando pela aplicação da multa equivalente a 100 UPFAL, que é o que vale a R$ 2.500, da ciência aos gestores já mencionados das presentes deliberações, para que no prazo de 15 dias, a contar do trânsito julgado, faça o devido pagamento. C, pela remessa à diretoria do FUNCONS para cumprimento destas deliberações, e D, alertar os gestores que não pagamento da multa hora aplicada do prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ações de execução de título extrajudicial. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, na forma dos pareceres exarados nos autos, cada um deles com a sua fundamentação jurídica, o Ministério Público opina pela aplicação das penalidades. Em discussão os processos. Depois eu assino. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro substituto, doutor Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Aprovados. Em mãos agora o processo TC 2262/2007. Trata-se do presente processo da prestação de contas e relatório de inspeção em loco de natureza ordinária, procedida nos documentos de receita e despesa da Câmara Municipal de Campo Alegre, exercício financeiro 2006, gestão do senhor Antônio de Paula da Silva. Da prestação de contas. O balancete mensal da Câmara Municipal de Campo Alegre, referente ao mês de dezembro, exercício financeiro 2006,
foi encaminhada a esta Corte através do processo TC 2262, à Diretoria de Fiscalização Municipal, DEFAFOM, que proferiu o relatório 044/2008, considerando que a prestação de contas está de acordo com a legislação em vigor, demonstrando os itens. A. Fixou o crédito orçamentário em R$ 990.243. A despesa autorizada foi no valor de R$ 1.040.000. B. A receita arrecadada a maior no valor de R$ 1.040.000 em relação à receita prevista no valor de R$ 999. A receita extra-orçamentária que somou um montante de R$ 12.038 com relação à despesa extra-orçamentária, uma diferença de R$ 871 a maior no repasse ao INSS. Da aplicação do artigo 29 da Constituição Federal, a referida Câmara cumpriu a determinação legal, aplicando 41,33% da receita com a folha de pagamento de percentual máximo, que seria de 70%. Da inspeção em loco, através do ofício 378/2007, da lavra do conselheiro presidente desta Corte, foi designada a equipe técnica para proceder à inspeção em loco, de natureza ordinária, nos documentos de receita e despesa da Câmara Municipal de Campo Alegre. Quanto à realização da inspeção, nos documentos de exercício supramencionados, foram observados fatos que podem ter sido tido como irregularidade, conforme consta no relatório Afro-Defafom 43/2008. Número 1. Através do projeto de lei 4 de maio de 6 de outubro, conforme o artigo 3, estabelecido da verba de custeio do senhor Edson do Campo Alegre, no valor de 3.700, não cumpriu o artigo 5º, referido à lei, porque trata de posterior prestação de contas por parte dos vereadores. 2. Locação de veículo no montante de 14.018, sem respectivos contratos. 3. Diversos pagamentos no valor de 4.690, comprovados com notas sem valor fiscal. 4. Despesa com contratação de assessor jurídico no montante de 24.000, sem contrato. 5. Aquisição de novos telefones celulares no valor de 3.061,88, sem relacionar as pessoas favorecidas com nome, documento, identificação, CPF e endereço. 6. Despesa com alimentação no montante de 1.135, entretanto, não é a finalidade do Poder Legislativo essa incumbência. Pagamento de R$ 640 referente a material de consumo com empenho posterior, contrariando o artigo 60 da Lei 4.320. 8. Pagamento no montante de R$ 719,70, contendo nota fiscal com data de impressão de 1/9/2006, posteriormente à data de emissão 20 de agosto de 2006. O pagamento no valor de R$ 2.000, cujo recibo de quitação não consta a assinatura do favorecido. E 10. Verificou-se que durante o exercício de 2006, os vereadores daquela municipalidade receberam, além dos subsídios mensais, aproximadamente R$ 151.200, que por vereador representa R$ 2.400 a título de indenização dos gastos em face de ter participado de sessão extraordinárias. Não foi apresentado qualquer documento com amparo legal ao recebimento dessas indenizações. Através da decisão simples datada de 13 de maio de 2008, foi concedido o prazo de 15 dias ao senhor Antônio Paulo da Silva, gestor à época da Câmara Municipal, acima mencionado, para o exercício do contraditório e ampla defesa, em obediência ao que determina o inciso 5º da Constituição Federal. Na sua defesa, o gestor exercitou seu direito, embora extemporâneo, em 30 de 5 de 2008. Tombou nesta Corte no processo 6530 de 2008, que trata de sua justificativa, e sendo encaminhada pela presidência ao gabinete da conselheira relatora, à época, do biênio 2005-2006. Os autos evoluíram a diretoria de fiscalização de FAFUN desta Corte, qual foi analisado também pela equipe técnica, que procedeu à inspeção em loco, exarando o entendimento nas folhas 2015 e 2016 dos autos, acatando a justificativa referente aos itens 5, 8, 9 e 10, e ratificou as ocorrências apontadas no 236.711, tendo em vista que a justificativa do senhor Antônio de Paula Silva não esclarece nada sobre os itens retrocitados. O processo evoluiu à Procuradoria Jurídica desta Corte, que exarou o parecer 169/2009 nas folhas 208 e 223 dos autos, sugerindo ao conselheiro relator providência em relação a irregularidades apontadas. Através da resolução número 111 de 21 de julho de 2009, foi deliberado que, como abaixo descrevendo: a. Reconhecer a justificativa apresentada
B, no mérito, acatar em parte os argumentos expostos na defesa quanto aos itens 5, 8, 9 e 10, e tendo como precedente os fatos alegados, as irregularidades apontadas no grupo técnico de inspeção em relação aos itens 2, 3, 6, 7 e 11, citado no relatório AFO-DEFAFON 43 de 2008. C. Glosar as despesas no valor de R$ 151.200 a ser efetuada na prestação de contas da Câmara Municipal de Campo Alegre, referentes aos valores indevidamente pagos a maior do exercício 2006, por conta de realizações de sessões extraordinárias. D. Devolução dos valores pagos indevidamente aos vereadores, quantificado unitariamente em 16.800 durante o exercício, mesmo em virtude da emenda constitucional 50 de 2006. Recolhimento este a ser efetuado no prazo de 30 dias, atualizado monetariamente na forma do que dispõe o artigo 24 da Lei 5.604 de 94. E devolução dos valores pagos indevidamente aos vereadores no valor de R$ 44.400, a título de verba de custeio das atividades dos vereadores, fixada do projeto de lei de 4/5, a ser atualizado monetariamente o recolhimento no prazo de 30 dias na forma que expõe o artigo 24 da Lei 5.604. F. Devolução da incorporação dos aparelhos celulares cedidos aos vereadores ao patrimônio da Prefeitura. G. Enviar cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para oferecimento da denúncia nos termos do artigo 102 da Lei 866. H. Determinar a publicação desta resolução no Diário Oficial do Estado, que produz os efeitos legais, tendo em vista o disposto o inciso 3 do artigo 25 da Lei 5.604. I. Dar ciência desta decisão à Igreja Câmara Municipal de Campo Alegre. J. Cientificar ainda ao interessado para que assim desejar interpor recurso cabível, devendo ser observadas as condições exigidas para que a interposição, consoante disposição do artigo 212, o segmento do regimento interno desta Corte. K, que depois do cumprimento das exigências dos itens assim mencionados, o processo deverá ser anexado à prestação de contas do exercício 2006. Do pedido de reconsideração, o gestor encaminhou a esta Corte o recurso de reconsideração através do processo TC 10.325, de 2009, ao gabinete da conselheira relatora. Considerando que o pedido de reconsideração foi encaminhado à Diretoria de Fiscalização Municipal desta Corte, que proferiu adendo do parecer 043, já anteriormente citado, constando a inexistência de fatos novos que modifiquem a impropriedade e a irregularidade detectada, e ratificou o posicionamento contido no relatório. Considerando que o pedido de reconsideração evoluiu à Procuradoria Jurídica desta Corte, que apreciou o referido pedido, observou não haver nenhum fato sobreveniente que afaste o procedimento realizado em desacordo com a legislação em vigor, mantendo na íntegra o parecer 0169 de 2009. Considerando a deliberação contida na Resolução 111 de 2009, acorda o Pleno deste Tribunal, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, a julgar irregular as contas apresentadas pelo gestor senhor Antônio Paulo da Silva, referente ao exercício financeiro 2006, ratificando a deliberação constante na Resolução número 111 de 2009. 2. Cientificar o gestor assim mencionado da presente deliberação. 3. Dar ciência, através de ofício da Presidência da Câmara Municipal de Campo Alegre, do inteiro teor desta deliberação. 4. Enviar cópia dos autos ao Ministério Público Estadual, para que, se assim entender, adotar medidas legais cabíveis. 5. Pela publicação da presente deliberação para sua eficácia jurídica. É como voto, presidente. A palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, um daqueles processos anteriores, prestação de contas anteriores ao exercício de 2010, os quais não tramitam pelo Ministério Público de Contas. Em discussão, esse processo foi relatado pelo conselheiro Otávio. Passamos à votação. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator também, senhor. Aprovado. Por último, eu tenho o processo 4597 de 2009, que, na verdade, nós estamos... os autos são a prestação de contas oriunda da Prefeitura Municipal de Branquinha, que nós encaminhamos algumas diligências solicitadas
e até a presente data o gestor não apresentou a defesa. Então, nós estamos aplicando a multa equivalente a 100 UPIFAL e concedendo 5 dias de prazo ao gestor para que, se assim, ele possa cumprir essa diligência. Da Prefeitura, exercício financeiro de 2008, gestão do senhor Jairo Maia Fernandes Neto, onde que, através do ofício 092/2018, ele foi recebido através do AE. Então, estamos concedendo esse prazo, aplicando a multa de 100 UPIFAL. Com a palavra o Ministério Público. Do mesmo modo, senhor presidente, trata-se de processo de prestação de contas exercício 2009, processo que não tramita pelo Ministério Público de Contas. Em discussão. Passamos à votação. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator também, senhor. Aprovado. Senhora presidente, não tem mais pauta para o dia de hoje. Pela ordem para relatar, conselheiro Fernando Toledo. Senhor presidente, tenho para relatar alguns processos de sancionamento aos gestores por descumprimento do calendário de obrigações, que faço em lista. Processo terceiro, número 14.486, 2015, do município de Santa Luzia do Norte, interessado Sr. João Pereira da Silva, então gestor da Prefeitura Municipal. A aplicação da multa se dá pelo não envio da 4ª remessa de SICAP 2015. O processo não evoluiu ao Ministério Público, porque, apesar de regularmente notificado, não houve manifestação do gestor dos autos. Processo terceiro, número 13.391, 2015, do município de Marechal Deodoro, responsável Gisela Maria Torres Tenório Cavalcante, então gestora do Fundo de Aposentadoria e Pensão daquela municipalidade. A aplicação da multa se dá pelo não envio da 3ª remessa de SICAP 2015, também sem manifestação dos autos, portanto, sem evolução ao Ministério Público. Processo terceiro, número 13.400, de 2015, do município do Pilar, responsável Gilvoneide de Almeida Ferreira Santos, então gestora do Fundo de Previdência própria daquele município. O sancionamento se dá pelo não envio da 3ª remessa de SICAP 2015, também na mesma situação anterior, sem defesa. Processo terceiro, número 11.700, de 2015, do município da Barra de Santo Antônio. A responsável, a senhora Simoni de Fátima Biandor Farias, então gestora do Fundo Municipal de Saúde. O sancionamento pelo não envio da 2ª remessa de SICAP 2015, também sem defesa. Processo terceiro, número 11.701, de 2015, do município da Barra de Santo Antônio. Responsável, a senhora Ana Paula Araújo Rodrigues Lins, então gestora do Fundo Municipal de Bem-Estar daquele município. A aplicação da sancionamento é pelo não envio da 2ª remessa de SICAP 2015, também sem defesa e sem evolução ao Ministério Público. Processo terceiro, número 14.604, 2015, do município de São Luís do Quitunde, responsável Shirley Alves de Lima, então gestora do Fundo de Previdência Social. A aplicação da multa pelo não envio da 5ª remessa de SICAP 2014, também sem defesa. Processo terceiro, número 14.315, 2015, do município de Porto de Pedras, responsável, o senhor Eduardo Sóstenes Barreto Soares, então gestor do Fundo Municipal de Previdência. A aplicação da multa pelo não envio da 4ª remessa de SICAP 2015, também sem defesa. Processo terceiro, número 1188, de 2017, do Departamento de Estradas e Rodagens. O responsável, o senhor Helder Gaziano Gomes, então gestor daquela autarquia, do DER. A aplicação da multa pelo não envio da prestação de contas do exercício 2015.
esse com defesa considerada insubsistente pelo órgão ministerial, que acompanhamos esse entendimento, e pela aplicação em todos esses processos, senhora presidente, senhores conselheiros, na sua multa do patamar mínimo de 100 FAO, e que, sendo aprovado, ele tem a sua tramitação regimental legal normal. Assim como o voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, no processo 1188/2017, o Ministério Público ofertou parecer escrito nos autos, no qual considerou a defesa apresentada insubsistente, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação da multa. Nos demais processos relatados, tendo em vista que os gestores responsáveis, apesar de regularmente notificados, sequer exerceram a faculdade de apresentar a defesa, o Ministério Público opina também pela aplicação das respectivas penalidades. Em discussão. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator também, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Aprovados. Senhora presidente, trago para relatar o processo de número 1195/2017 do Instituto de Metrologia e Qualidade de Alagoas, o Inmetro, o responsável, o senhor Aristeu José Lopes Cavalcante. Ele tinha sido penalizado, senhora presidente, pelo não envio de prestação de conta do exercício 2015, mas ele veio aos autos apresentando defesa e que comprovou que havia entregue as suas prestações de conta encaminhada a essa corte pelo ofício número 59/2016 pelo meio eletrônico, juntando cópias que comprovam a sua regularidade com essa obrigação. Tem parecer ministerial e nós estamos afastando a defesa, a multa neste processo. O segundo processo, senhora presidente, da mesma natureza, o processo número 7356/2014, do Fundo de Aposentadoria e Pensão do município de Matriz de Camaragibe, o responsável, o senhor Sidney Braga de Souza, na mesma linha, na mesma toada, ele tinha sido sancionado e comprovou que no prazo estipulado tinha apresentado a sua defesa, a sua obrigação. E nós estamos também afastando a multa com o parecer também ministerial, senhora presidente, afastando a multa dos dois processos, assim como o voto. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público se manifestou em ambos os processos, o processo 7356/2014 e no processo 1195/2017, em ambos considerando as defesas apresentadas subsistentes, razão pela qual nos manifestamos pela não aplicação das penalidades. Em discussão. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheiro Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Aprovado. Senhora presidente, para esta sessão, a nossa pauta está esgotada. Muito obrigado. Pela ordem, conselheiro substituto doutor Sérgio, pelo pedido de inversão, conselheiro. Isso. Senhora presidente, eu teria para relatar hoje 4 processos. Seria o TC número 12.945/2016, TC número 12.893/2016, o TC 12.944/2016 e o TC 4.039/2017. Senhora presidente, eu peço a retirada de pautas de todos os processos de minha relatoria, em razão de que eu verifiquei
somente hoje, de uma providência que não tinha sido adotada nesses processos. Então, eu vou repautá-los, provavelmente para sessão do dia 29/5, e já com eles já corrigidos. Portanto, nessa sessão